Mariana nunca imaginou que voltaria para o vilarejo de sua infância, mas a vida tinha seus próprios planos. Após um término complicado e dívidas acumuladas, morar com os pais era sua única saída. O vilarejo, isolado entre colinas e florestas, parecia ainda mais quieto do que ela lembrava. Um lugar onde o silêncio parecia observar. Para juntar dinheiro e reorganizar sua vida, Mariana conseguiu um emprego em um restaurante local. Não era o trabalho dos sonhos, mas era o suficiente para manter alguma independência. O restaurante funcionava até tarde da noite, e muitas vezes ela precisava atravessar longos trechos desérticos para chegar em casa. Apesar da tranquilidade aparente, havia algo desconcertante naquele vilarejo. Os moradores tinham olhares cansados e falavam sussurrando, como se temessem ser ouvidos. Mariana nunca perguntou diretamente, mas sentia que algo sombrio pairava sobre o lugar. Uma trilha que cortava a floresta era a rota mais curta para casa. Durante o dia, o caminho parecia inofensivo, apenas árvores antigas e um chão coberto de folhas. À noite, porém, tornava-se um túnel escuro onde as sombras das árvores se entrelaçavam como mãos esqueléticas. Certa noite, Mariana decidiu arriscar. Estava exausta após um turno longo e não queria caminhar pelos acostamentos da estrada principal, que a faziam demorar o dobro do tempo. O céu estava claro e a lua parecia uma lanterna distante, dando-lhe coragem. À medida que avançava pela trilha, o som dos gravetos quebrando sob seus pés parecia ecoar mais alto. Tudo ao redor era silêncio, mas havia algo opressivo na quietude. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Após alguns minutos, Mariana ouviu um som que a fez parar de imediato. Passos. Não eram os seus. Olhou ao redor, mas viu apenas escuridão. Deve ser um animal, pensou, tentando ignorar o frio que subia por sua espinha. Continuou andando, mas agora seus sentidos estavam aguçados. Cada som parecia amplificado. Mais uma vez, ouviu passos, agora mais próximos. "Tem alguém aí?" ela perguntou em voz alta. Nenhuma resposta, apenas o sussurrar do vento nas folhas. Acelerou o passo tentando afastar a sensação de ser observada. Então, algo tocou sua mochila. Mariana congelou. O toque foi leve, mas inconfundível. Ela girou rapidamente, mas não viu ninguém. O caminho estava vazio, envolto em sombras. Sentindo o coração disparar, Mariana começou a correr. Não sabia para onde exatamente, mas queria sair dali o mais rápido possível. O som dos passos atrás dela tornou-se mais alto, e algo indistinto parecia movendo-se entre as árvores. Finalmente ela chegou a uma clareira iluminada pela luz da lua. Lá no centro havia uma figura. Alta, esguia e coberta por um manto negro, a criatura parecia parte da escuridão. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e sua presença era esmagadora. Mariana ficou paralisada. A figura estendeu um braço pálido e esquelético em sua direção. Ela queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Cada fibra do seu corpo dizia para correr, mas suas pernas pareciam feitas de pedra. De repente, a criatura deu um passo à frente. Isso foi suficiente para quebrar o transe de Mariana. Ela se virou e correu de volta pela trilha. Os passos da figura a seguiam, ecoando como trovões no silêncio da floresta. Quando finalmente avistou a saída, algo agarrou seu ombro, puxando-a para trás. Mariana caiu no chão e, ao olhar para cima, viu o brilho vermelho dos olhos da criatura encarando-a. Sentiu como se estivesse sendo engolida pela escuridão. Mas, do nada, um feixe de luz iluminou a clareira. Era o farol de um carro que passava perto da entrada da trilha. A criatura soltou um grito gutural e desapareceu na escuridão. Mariana aproveitou a chance para fugir. Sem pensar duas vezes, correu até a estrada e sinalizou desesperadamente para o carro parar. O motorista, um senhor idoso, viu seu estado e a deixou entrar. "O que aconteceu?" ele perguntou. Mariana apenas murmurou. "Alguém me seguiu." Quando chegou em casa, seus pais ficaram horrorizados ao ouvir o que aconteceu. Seu pai insistiu em reforçar todas as fechaduras e trancar janelas. Sua mãe, porém, parecia mais preocupada, murmurando algo sobre
não atravessar a floresta à noite. Nos dias seguintes, Mariana começou a notar que outros moradores também evitavam a trilha. Muitos faziam rotas mais longas, mesmo durante o dia. Quando ela perguntou ao vizinho mais próximo, ele apenas desviou o olhar e disse: "Algumas coisas devem ficar escondidas." As noites seguintes foram difíceis. Mariana tinha pesadelos constantes, sempre com olhos vermelhos e passos atrás dela. Chegava ao trabalho cansada e distraída, mas não contou a ninguém sobre o que viu. Ela mesma não sabia se acreditava. Decidida a enfrentar seus medos, Mariana começou a pesquisar a história da região. Descobriu relatos de desaparecimentos antigos, muitos deles envolvendo pessoas que cortavam caminho pela trilha. Algumas testemunhas falavam de uma sombra que observava. Uma noite, ao revisar suas anotações, ouviu um som vindo da janela. Parecia um leve arranhar. Mariana congelou. Quando olhou, viu apenas a escuridão lá fora, mas sentiu que algo estava ali, observando-a. Não conseguiu dormir naquela noite. Cada som parecia um aviso, cada sombra um presságio. Mariana começou a perceber que, desde aquela noite na floresta, sua vida nunca mais seria a mesma. Algo a tinha marcado. Os pesadelos pioraram. Agora não era apenas a criatura que a assombrava, mas uma floresta viva, com árvores que sussurravam seu nome e galhos que pareciam mãos tentando agarrá-la. Ela acordava suando e chorando. Sua mãe, preocupada, sugeriu que ela conversasse com o padre da vila. Mariana relutou, mas acabou aceitando. Durante a conversa, o padre a ouviu atentamente e, no fim, disse apenas: "Algumas sombras não podem ser enfrentadas sozinhas." Ele entregou a Mariana uma pequena cruz e a aconselhou a evitar a trilha a qualquer custo. "Você despertou algo antigo", ele disse. "Algo que não deveria ser incomodado." Mariana saiu mais assustada do que quando entrou. Decidida a acabar com aquilo, Mariana voltou à floresta, armada com uma lanterna e a cruz do padre. Queria provar a si mesma que não havia nada de real ali, que tudo era fruto de sua imaginação. Mas, no fundo, sabia que não era. Ao entrar na trilha, sentiu novamente o ar pesado e opressor. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Quando chegou à clareira, viu novamente a figura. Ela não tinha desaparecido. Estava esperando. A figura começou a se mover na direção dela. Mariana segurou a cruz com força e a levantou. A criatura parou por um instante, como se hesitasse, mas logo continuou avançando. Seus olhos vermelhos queimavam. Mariana sentiu que o medo a dominava, mas dessa vez não correu. "Eu não vou fugir", ela murmurou, mais para si mesma do que para a criatura. E então, algo estranho aconteceu. A figura parou, inclinou a cabeça e recuou para as sombras. Ela correu de volta para casa, trancou todas as portas e janelas e decidiu nunca mais pisar naquela floresta. Porém, mesmo longe da trilha, sentia que os olhos vermelhos ainda a observavam, escondidos na escuridão de sua mente.